Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Boa noite, amigo, boa noite, amiga. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 ao versículo 26. Antes vamos estar orando. Meu Deus e meu Pai, louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Ó poderoso Deus, vem estar abençoando a minha vida, abençoando, Deus, o meu irmão, a minha irmã, abençoando cada pessoa que estará ouvindo essa palavra. Ó meu Deus, assim oro em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, vamos acompanhar a palavra de Deus. Hoje o tema da nossa meditação é a oração de Salomão, tendo como exemplo, seguindo o exemplo dele, da vida de oração, orando pela família. Podemos orar por muitos pedidos, mas é muito importante nós darmos prioridade, darmos importância à oração em favor da família. Eu quero destacar nessa oração de Salomão alguns princípios, algumas verdades que precisam acompanhar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E é importante lembrar aqui também, meus irmãos, que Salomão é o filho de Davi, ele é o rei, ele é rei agora, está no lugar do seu pai, e com certeza ele aprendeu a orar como o seu pai, Davi. Davi foi um homem de oração, foi um homem que viveu uma vida de oração em todo o sentido da palavra. Então vamos acompanhar. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Salomão, ele orou diante da congregação, diante do povo de Deus. Versículo 22. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Então todo homem, toda mulher, todo filho de Deus que ora individualmente, na sua vida particular, na sua casa, no seu quarto, com certeza ele também tem alegria, ele tem prazer de orar com o povo de Deus. Gosto de orar sozinho, gosto de orar em casa, gosto de orar na cozinha, gosto de orar no meu quarto, mas eu tenho alegria, tenho prazer também de orar com meus irmãos da igreja. E eu acredito também que isso deve fazer parte do coração de cada irmão, de cada irmã, de cada filho de Deus, ter a alegria de comparecer ao culto de oração para orar junto com a igreja. Devemos fazer como o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ter também o prazer de comparecer ao culto de oração. Então, Salomão aqui ora diante do povo e aqui ele estende a mão a Deus para abençoar o povo. É isso que também devemos fazer. Devemos orar não só para Deus nos abençoar, mas devemos orar para também abençoar o povo de Deus. Outro princípio que nós vemos aqui, está no versículo 23, é o princípio da fidelidade de Deus. Sempre que você orar, sempre que eu orar, sempre que nós orarmos, nós precisamos também levar em consideração a grandeza, a majestade e a fidelidade de Deus. Veja o versículo 23, disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Então, a oração não é dirigida ao vazio, a oração não é dirigida ao acaso, a oração não é dirigida a um espírito qualquer. A oração do povo de Deus, do homem de Deus, do filho de Deus, ela é dirigida a alguém vivo, alguém forte, alguém poderoso. E esse alguém forte e poderoso é Deus.
é o Deus majestoso, é o Deus poderoso. E entre tantos atributos que ele destaca aqui, eu dou ênfase na fidelidade de Deus. Ele diz aqui que guardas a aliança e a misericórdia. Então, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é o Deus que guarda a aliança, é o Deus que é fiel à sua palavra e também ao seu povo. Os homens de Deus, eles tinham esse hábito, essa prática de reconhecer a fidelidade de Deus. E é isso que você e eu também devemos fazer. Sempre na oração devemos estar lembrando e declarando, verbalizando a fidelidade de Deus. Moisés, ele fazia isso. E diz assim em Deuteronômio 7, versículo 9: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Então, o meu Deus, o nosso Deus, é Deus fiel. É o Deus que guarda a sua aliança, é o Deus que cumpre o seu plano, o seu propósito. Também há outro princípio que nós devemos aqui destacar, é o andar do servo de Deus. Ele diz assim: servos que de todo o coração andam diante de ti. Então, a oração que Deus quer ouvir de mim, de você, ela deve ser fruto, deve ser resultado de um andar digno, de um andar também fiel a Ele. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que tiveram experiência de andar com Deus, de caminhar com Deus. Mas há um exemplo clássico, um exemplo nobre que eu quero aqui lembrar, é de Enoque. A Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus. E quando a Bíblia diz que ele andou com Deus, significa que ele teve uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida de humildade. Acompanhe na sua Bíblia, Gênesis 5, versículo 21 ao versículo 24, diz: E Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É isso que Deus espera também de você e de mim, para que nós possamos ter uma vida de oração vitoriosa. Nós precisamos também ter essa prática, andar com Deus, caminhar com Deus. A Bíblia diz, Paulo diz, andai em amor. Andar com Deus é andar em amor, é andar em humildade, é andar no Espírito, como diz Paulo, andai no Espírito. Também andar com Deus significa ter uma vida de fé, uma vida pura, uma vida sincera, uma vida de submissão ao nosso Deus. Outro princípio que deve acompanhar na minha vida de oração e na sua, está no versículo 24, que diz: que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. O que ele está dizendo aqui é que ele confia na promessa de Deus. Deus é Deus de promessas. E todas as promessas que Deus prometeu, ele cumpriu e ele está cumprindo. E no versículo 56, ele confirma isso. Versículo 56 do mesmo capítulo, ele encerra praticamente a oração louvando, glorificando a Deus, reconhecendo a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Ele diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera.
nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Amém? Paulo também, escrevendo a sua segunda carta em Corinto, capítulo 1, versículo 20, ele diz: pois todas quantas promessas de Deus têm nele o sim e o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, o nosso Deus, ele não só promete, mas ele cumpre. E nós precisamos também fazer isso na nossa oração, reconhecer e dizer e afirmar que Deus é Deus que cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa. Outro princípio que deve acompanhar na minha oração, na sua oração, é o princípio de nós estarmos sempre orando em favor da nossa família. Olha o versículo de número 25. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o teu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste. E o verso 26, ele diz: agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Então ele está aqui fazendo praticamente a mesma oração que seu pai fez. Davi, antes de morrer, ele esteve orando pela sua família, e agora também Salomão, ele está também orando, pedindo que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. E Deus fez isso, Deus esteve abençoando tanto Davi como também a sua família. E agora ele também faz a mesma oração, pedindo que Deus abençoe a sua família. Eu vou ler aqui também a oração de Davi. Antes dele morrer, ele fez essa oração pedindo que Deus estivesse abençoando a sua família. E quando ele orou para Deus estar abençoando a sua família, ele orou não só no sentido material, mas no sentido espiritual. Ele orou para que a sua família fosse uma família de Deus, fosse um povo de Deus, fosse um povo que vivesse realmente para Deus. E é isso que nós precisamos fazer, orar em favor da nossa família, para que a nossa família, os membros da nossa família sejam pessoas salvas, pessoas convertidas, pessoas transformadas, pessoas que estão a serviço de Deus. Veja ou acompanhe na sua Bíblia, ou ouça, em 1 Crônica 17, Davi diz assim, versículo 25: pois tu, Deus meu, fizeste a teu servo a revelação de que lhe dedicarias a casa, ou edificarias a casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Uma palavra aqui que eu gosto de lembrar, né? Ele se animou, ou teve ânimo, teve coragem para orar. Então, orar envolve coragem, orar envolve ânimo, disposição. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus ajude você a ter ânimo, a ter coragem, a ter alento, a ter vontade, a ter disposição para orar ao Senhor. Continuando, o versículo 26 diz: agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido e abençoa. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa ou a família de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, abençoaste, e abençoada será para sempre. Amém? Então, Davi, ele teve esse hábito, essa prática de orar, de interceder pela sua família. Então, é isso que Deus também quer que você faça, que eu faça, que nós oremos pela nossa família, para que a nossa família seja edificada
para que a nossa família seja firmada, fortalecida no Senhor. E aqueles que não são salvos, venham ser salvos. Aqueles que estão salvos, permaneçam firmes, como diz a palavra, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Também eu quero aqui destacar outro princípio, é o princípio de confiar na palavra de Deus. Aqui ele diz no versículo 26, agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela dura para sempre. A Bíblia diz, Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a nossa oração tem que ser também apoiada, estribada na palavra de Deus. Jesus Cristo, falando aos seus apóstolos, ele disse assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então toda oração precisa ter esse princípio, o princípio de estarmos apoiados, estribados na palavra de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos seguir esses exemplos de oração na Bíblia. E de uma maneira especial, vamos seguir essas orientações aqui que Salomão deixa para mim e para você. Que nós possamos orar reconhecendo a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus. Que nós possamos estar orando individualmente, também no nosso particular, com a nossa família, mas que também tenhamos a alegria de estarmos orando com o povo de Deus, com a igreja do Senhor Jesus. Que nós possamos também estar orando, também reconhecendo que o nosso Deus, ele cumpre as suas promessas. Que nós possamos orar apoiados na certeza de que Deus, ele cumpriu e cumpre a sua palavra e as suas promessas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que nós possamos ser pessoas de oração. E você, meu amigo, você, minha amiga, se você ainda não aceitou Cristo, abra o seu coração, aceite Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Ouça o que diz o próprio Jesus. Ele diz em João 14, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Então, abra o seu coração, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Paulo, falando para o carcereiro, ele disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, que você aceite, que você receba Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, para que você possa também desfrutar de uma vida de comunhão, de uma vida de oração, de uma vida de paz na presença de Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, louvado seja, bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos ensina como devemos orar, que nós possamos estar orando, Deus, reconhecendo e lembrando que o Senhor é fiel. Que nós possamos estar orando, Deus, reconhecendo que o Senhor é majestoso, é poderoso. Que nós possamos estar também vivendo uma vida, Deus, que agrada ao Senhor. Assim como Enoque, Deus, andou com o Senhor, andou em comunhão com o Senhor, andou, Deus, obedecendo ao Senhor. Que nós também possamos viver e andar obedecendo a tua palavra. Ó Deus, abençoe a minha família, abençoe a família do meu irmão, da minha irmã, abençoe a família de cada amigo, de cada amiga, que cada um de nós, ó Deus, tenha a alegria de ver, Pai, a família vivendo na tua presença e fazendo a tua vontade. Pai, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, que a paz de Deus e a graça de Jesus Cristo e o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém.